Hoje eu vou mostrar para vocês como usar esse componente aqui do Qt Designer para você criar uma lista de itens na tela. Vou demonstrar aqui para vocês como que ele funciona. Eu insiro um texto aqui nesse Line Edit e quando eu clico nesse botão, tem uma função que vai passar o que estava escrito aqui no Line Edit para a nossa interface gráfica. E esse outro botão a gente vai chamar uma função para excluir todos os dados da tela. Beleza? Então vamos lá para a parte prática. Primeiramente eu vou criar o design aqui no Qt Designer. Eu vou deixar essa parte do vídeo mais rápida porque eu já mostrei para vocês como que muda o layout aqui dos componentes, a cor de fundo, o tamanho do texto, esse tipo de coisa. Então eu vou avançar aqui um pouco o vídeo. Então beleza, a parte visual está feita. Esse elemento aqui que a gente usou, ele é o List Widget. Esse elemento aqui, ó. Aqui, List Widget. Agora é só a gente salvar esse arquivo. Vem aqui em File, Save. E escolher aí a pasta onde você vai salvar. Eu vou salvar esse arquivo como lista, o nome dele aqui, lista. E beleza, agora é só abrir a pasta onde você salvou com o editor que você usa. Tá aqui o arquivo que eu criei, ó, esse arquivo lista. E ele está aberto com o VS Code. Eu vou adicionar outro arquivo aqui, que é o arquivo Python, como a gente já fez nas outras aulas. Esse arquivo aqui chamado controle. É através dele que a gente vai manipular o nosso arquivo lista.ui. Eu já colei o código básico que a gente vai usar para importar esse arquivo e já com as funções que a gente vai criar, que é listar dados e deletar. No caso aqui, eu só estou printando aqui, listar e deletar. A gente vai criar esse código para fazer isso na interface. E aqui embaixo a gente faz a importação do arquivo através desse módulo aqui, o IC. A gente carrega um arquivo I. Qual arquivo? Esse aqui. No caso, o nome dele aqui é só lista. Esse lista de dados é o que eu tinha feito anteriormente ali para mostrar o começo do vídeo para vocês. Então, no nosso caso, é o arquivo lista.ui. Aquele arquivo que a gente criou no Qt Designer. E aqui embaixo eu já estou usando os botões da interface gráfica. Ó, pode ver o nome aqui, Push Button e Push Button Underline 2. Quem que são esses caras?
é justamente esses dois botões aqui, ó. Esse aqui é o push button, o botão de enviar, e o botão de excluir é o push button underline 2. Então, quando eu clico no primeiro botão, no botão de enviar, ele vai chamar essa função aqui, listar dados. Qual função? É essa que está definida aqui. E o botão de baixo chama a função deletar. Vou executar esse código para vocês verem. Eu vou rodar o código aqui. Eu excluí aquela pasta do VS Code que estava aqui em cima do projeto, porque ele não estava executando com aquela pasta. Então eu vou rodar o código, ó, só estou meus dois arquivos aqui, o controle.py e o lista.ui, que foi gerado pelo Qt Designer. Então rodando o código, a gente tem isso, que é o que a gente fez lá no Qt Designer. E quando eu clico no botão de enviar, ele vai aparecer listar, ele vai executar esse print. E se eu clicar aqui em excluir, ele aparece deletar. Certo? Agora o que a gente precisa fazer é mostrar os dados listados e pegar o dado que foi digitado aqui. Como que a gente faz isso? Vou mostrar para vocês. Para pegar o dado que foi digitado naquele line edit, é bem simples. É só a gente pegar aqui a referência de quem controla aquele arquivo, que é o lista. Então, vou digitar aqui lista, ponto, o nome do componente, que é o line edit. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É esse cara aqui, line edit, tá certo. E eu uso esse método text. Com esse método aqui, ele vai me retornar. Eu preciso salvar uma variável. Vou colocar aqui dado lido. Beleza. Se eu der um print nessa variável, você vai ver que ele já vai ter salvo o valor que foi lido lá no line edit. E tá aqui. Tá printou pra gente o valor que foi digitado. Deixa eu deixar ele aqui do lado no código, que eu acho que fica melhor. Assim, dessa forma fica melhor para quem tá vendo aí. Então vamos lá, vou passar outro valor. Quando eu clico em enviar, ele aparece aqui, ó. Beleza, então tá funcionando. O que a gente tem que fazer agora é pegar esse valor que foi digitado e salvar aqui listar ele, né? Mostrar ele aqui na parte gráfica. Para fazer isso, nós vamos manipular esse componente, que é o list widget, que é responsável por essa área em branco. Então, ao invés de printar esse valor que foi lido, eu vou salvar ele no line edit, no list widget, na verdade. Então, para isso, eu uso lista, que é o objeto responsável por todos os componentes daquela janela. O nome do meu componente, que é o list widget. E eu uso o método add item. Esse add item eu passo uma string para ele contendo o que eu quero salvar. Se eu colocar aqui, por exemplo, 123, quando eu clicar no botão, ele vai executar essa função e vai colocar 123 lá na lista. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ele já está aberto aqui. Deixa eu fechar, abrir de novo. Então, se eu clicar aqui, ele vai inserir 123, que é o que eu passei para ele como parâmetro. Então, como nessa variável aqui, dado lido, eu já tenho o valor lido do line edit, é só eu passar ele aqui.
Deixa eu rodar o código. E vamos testar aqui. Apareceu o que eu passei. E ele ficou salvo aqui o valor, ó. Ele não sai aqui do Line Edit. Então, se eu clicar várias vezes, ele vai passar esse cara aqui, até que eu mude. Como que a gente faz, então, para, após eu clicar e ele enviar o valor, limpar esse campo? Eu posso fazer isso da seguinte forma. Vou fechar ele aqui. Após eu adicionar o item, eu vou usar esse componente aqui, o Line Edit. Só que em vez de eu usar o método text para ler o que foi digitado, eu vou setar um valor, vou colocar um valor nele. Para isso eu uso o método setText. E eu vou passar uma string vazia para limpar aquele campo. Vamos ver agora como que ficou. Agora sim, quando eu passo o valor, ele limpa esse campo aqui. Só falta a gente implementar essa função de excluir quando clicar no botão, excluir os elementos. Como que a gente faz isso? Basta usar o nosso list widget, o nosso elemento aqui, com o método diferente, com o método clear. Só passar isso, ele já vai limpar todos os valores da tela. Vou inserir alguns valores aqui. E quando clica em excluir, ele limpa tudo. Você deve estar se perguntando como que eu descubro, né, qual o método que eu uso no componente, quais métodos que ele tem. Eu uso esse site aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse site, ó, é o doc.qt.io. Aqui ele tem no caso as classes, aqui todas as funções que esse componente tem. Esse componente aqui, ó, o list widget que a gente usou, ele é uma classe do PyQt. E aqui a gente tem as funções deles. Então esses são todos os métodos que ele tem. A gente usou esse método add_item e também usou o clear. Mas pode ver que tem muita coisa aqui, ó, que dá para você fazer usando aquele componente. Então beleza, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário. Fala o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. E é isso aí, até o próximo.